Dia 29 de maio de 2024, Paulo Ricardo Paú. GRAM para todos, pagamento das 2 parcelas da recomposição salarial, pagamento do IPCA 2023. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no canal, por favor, aproveitem o card na parte inferior e inscrevam-se. Deixem o seu like, compartilhem, toquem no sininho. Isso ajudará o canal a crescer. Esse é um canal destinado à luta por cidadania. E atualmente nós estamos nos dedicando praticamente com exclusividade à luta contra a violação dos direitos dos veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, tanto no tocante à quebra da paridade, com o não pagamento da GRAM para todos, como também com relação ao não pagamento das parcelas da recomposição salarial e ao não pagamento do IPCA 2023. Ou seja, o governo estadual está provocando uma grave crise financeira em dezenas de milhares de famílias que são sustentadas por esses veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eu vou usar uma expressão da minha área, meio ambiente, para deixar uma pergunta para os senhores e senhoras. Aliás, não vou deixar uma, vou deixar 2 perguntas. A expressão que eu vou usar e que eu prefiro para qualificar a situação é ponto sem retorno. Nós usamos essa expressão, por exemplo, quando uma floresta ela vem sendo degradada, e ela consegue se mantendo, e vem sendo degradada, mas tem um ponto de degradação que a floresta não consegue mais se recuperar. É o ponto sem retorno. Nesse ponto, a floresta tende, ao longo do tempo, a deixar de existir e, por exemplo, virar um deserto. É claro que eu estou falando em segundos, situação que levaria anos, décadas, séculos. Mas esse é o ponto sem retorno. É quando você não vê mais condições de melhorar, de salvar aquela situação. Eu já usei também da área médica uma situação, uma expressão que é falência de múltiplos órgãos ou falência múltipla dos órgãos. Eu me lembro que eu citei que hoje em dia a medicina avançou tanto que vários problemas graves você consegue socorrer a pessoa, levar para o hospital e ela ficar curada. Ou pelo menos sobreviver. Agora, se você tiver uma falência múltipla de órgãos, tem problema no coração, tem no fígado, tem no pâncreas, tem no estômago, tem no intestino, aí fica complicado de você reverter esse processo. E não raro essa pessoa chega a óbito. Eu entendo, e eu vou antecipar a minha opinião sobre as perguntas, que a política fluminense se degradou tanto que ela já atingiu esse ponto sem retorno. Não há mais como melhorar a política. A tendência é ela piorar cada vez mais. E se nós fizermos, vou tentar fundamentar melhor a minha opinião, se nós fizermos uma regressão
Qual foi o último governo? E quando eu falo governo, eu não estou falando de governador, eu estou falando de governo, de executivo, de legislativo, de órgãos de controle. Qual foi o último período que o senhor ou a senhora percebeu uma melhora na política fluminense? Pense sobre isso. E eu pergunto ao senhor e à senhora, a política fluminense já chegou a esse ponto sem retorno? Aqueles que discordarem, por favor, nos comentários, digam por que não e o que fazer para reverter essa situação. Eu penso, entre os serviços públicos que nós temos direito, como cidadão brasileiro, eu penso que a segurança pública no Rio de Janeiro também já atingiu esse ponto sem retorno. E fundamento, a criminalidade cresceu tanto, que fugiu completamente ao controle. Então, hoje nós temos significativa parcela do território fluminense dominada não pelo governo, dominado por facções criminosas com homens e mulheres armados com armas de guerra, que se enfrentam entre si e que enfrentam o Estado, quer dizer, enfrentam as polícias. Então, na minha opinião, a segurança pública no Rio de Janeiro também já chegou nesse ponto sem retorno. A tendência é só piorar, a violência aumentar cada vez mais. E aí, mais uma vez, eu peço, façam uma regressão. Em que período houve uma melhora significativa nessa nossa sensação de segurança aqui no Rio de Janeiro? Em que governo isso aconteceu? Voltando atrás. Então, o senhor e a senhora, o que pensam sobre isso? A segurança pública já atingiu esse ponto sem retorno? Mais uma vez, se a resposta do senhor ou da senhora for não atingiu, por favor, nos comentários, diga qual o caminho que deve ser adotado para reverter a situação atual. Quem me conhece sabe que eu sou otimista por natureza. Sabe que eu quero que tudo dê certo, até porque nós sofremos as consequências de todo governo que não dá certo. Nós, especificamente, veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, estamos sofrendo consequências gravíssimas, não só como cidadãos, porque nós também somos vítimas dessa falta de segurança generalizada, mas nós estamos sofrendo financeiramente. Todo dia eu converso através do WhatsApp com um veterano da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, principalmente, às vezes com uma pensionista, com um sequelado já é mais raro eu conversar. Que se queixa que não tem dinheiro para mais nada, que está vendendo o almoço para poder jantar. Então é uma crise institucional na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar que se arrasta. Vamos completar aí mês que vem 30 meses. É uma crise institucional, talvez a maior crise institucional instalada na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas. Eu não conheço crise igual. Uma crise que tenha
esteja durando, melhor dizendo, tanto tempo. Nós já tivemos problemas financeiros, já ganhamos mal, nós já tivemos contra-cheque sem fundo, nós já tivemos atraso no pagamento. Agora, nada disso durou tanto tempo sem uma solução e sem o respeito aos nossos direitos. Porque quando você ganha mal e quer um aumento, faz um movimento para ter um aumento, é um direito. Você ter um vencimento justo, isso é um direito que você faz. Agora, o nosso caso é que nós temos o direito e não querem dar o direito. O direito já existe. Repito, nós não estamos buscando um aumento no nosso soldo para melhorar nosso vencimento. Não, nós estamos buscando que paguem um direito que já é nosso. Tanto na GRAM, quanto na recomposição salarial, quanto no IPCA de 2023. Mas a degradação política é tão grande, o Estado está se destruindo tanto, que os direitos não são respeitados. E a gente fica sem ter explicação. Por que isso está acontecendo? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de duas instituições permanentes, duas instituições que foram criadas há muito tempo atrás. Duas instituições que milhares dos seus integrantes já deram a própria vida em defesa da população desse Estado. Duas instituições que devem ser respeitadas pelo governo. Aliás, duas instituições que devem se respeitar. Porque até isso está faltando. As instituições estão desrespeitando os seus integrantes. Olha a degradação a que ponto chegou. É isso. E na esperança de que a nossa ação civil pública dê frutos positivos para nós, que as reclamações junto ao TCE cheguem a um bom termo, para que os nossos direitos sejam atendidos. Juntos somos fortes desde 2007.